Os eclipses. Eclipses em si são guinadas. Eles acho que um dos conceitos principais para a gente ter em mãos quando a gente vai abordar os eclipses, seja no sentido da leitura do coletivo, né, da astrologia mundial, seja no sentido da aplicação do eclipse dentro do mapa de nascimento, o trânsito do eclipse, né? O eclipse é um trânsito. Ele vai aplicar dentro do mapa de nascimento. Em primeira mão, ele vai se representar aquela situação em que você está se guiando e se pautando por determinados referenciais que naquele período ali do eclipse, ênfase no termo período, naquele período do eclipse, você perde as suas referências momentaneamente e o seu rumo vai mudar. As coisas ao redor, ainda que você seja muito fiel ao rumo que você traçou, as coisas ao redor vão forçar uma mudança nem que seja um grauzinho naquele planejamento que você fez. É sempre uma alteração de rumo e sempre coisas muito repentinas. São vários vídeos que eu já fiz sobre eclipse. Gosto de lembrar sempre que o eclipse tem uma coisa que, embora não seja exatamente isso, tem algo que sempre resvala no que o Urano representa, né? Aqueles eventos repentinos, aquela coisa que você está crente que vai seguir numa determinada direção e acontece uma coisa no coletivo que te obriga a alterar a situação. Às vezes uma descoberta científica, a chegada do celular, em que a sua vida muda revolucionariamente, né? Isso é uma coisa bem característica de modificações de trânsito de Urano. Já o eclipse, ele às vezes é uma pancadinha só, para uns vai ser um pancadão, mas é uma pancadinha só que vai alterar o rumo, né? Um bloqueio na estrada em quem está dirigindo, é um pneu furado que você tem que trocar, e aí de repente você está trocando pneu, encontra um amigo que você não via há muitos anos, né? Aí ele te propõe um negócio. Essas coisas que vão alterar as condições meio que no choque, né? E eclipse é sempre uma condição complicada. Ele em si é uma configuração crítica. Não há como dizer que o eclipse é uma coisa linda, bonitinha. Ele pode te levar, por causa dessa mudança de grau, né? Astronomicamente, um grau aqui, você pega um transferidor e vê um grau dentro do transferidor, ele tem mais ou menos a distância de 1 milímetro, né? Mas parece 1 milímetro. Mas quando você vai expandir aquilo ali astronomicamente, aquele milímetro vai abrir, e vai ficar com distâncias de vários milhares de anos-luz, né? E pode aumentar cada vez mais, porque aumenta em arco, né? Agora, a mesma coisa, um eclipse, as alterações que o eclipse faz, eles podem alterar comportamento, percepções, circunstâncias, pressões externas, relacionamentos. E, claro, então isso é uma configuração crítica. Ela sozinha já é. Sozinha já é configuração crítica. Se tiver alguma outra configuração crítica junto, mais intenso será o efeito. Outra coisa que a gente precisa muito levar em conta, quando você está fazendo uma análise do eclipse, você tem que olhar também as condições dos planetas naquele mapa do eclipse. Por quê? O eclipse é um início, ele é uma lua nova. Eclipses são luas novas, só que não tem o efeito comum de uma lua nova. Uma lua nova tem aquele comecinho, né? Ele é um fim de um ciclozinho, de um mês aproximadamente, e vai dar início a um outro ciclo de um mês. Toda lua nova é uma fase aqui que pressupõe, pelo símbolo, um recolhimento, uma interiorização, um olhar de longe, meio casadores, né? Um olhar de longe, assim, meio nos bastidores, para se projetar para frente, uma reconsideração de coisas que foram feitas. Ele pressupõe, não é que você esteja fadado a viver assim, mas pressupõe que esse tipo de atitude vai te dar mais recursos para lidar com o mês seguinte. Isso aí é a lua nova. Agora, um eclipse é uma lua nova vinda de Krypton, né? Tem superpoderes. Levanta um caminhão essa lua nova aí, né? É forte pra caramba. Porque além de ser um ponto de início, um disparador de um processo, é um processo muito mais longo entre um eclipse e outro. Um eclipse solar, né, tanto o eclipse solar quanto o eclipse lunar, mas o solar ele tem uma potência enorme, e até porque, olha o efeito dele, o eclipse solar projeta uma sombra mesmo, não é
uma sombra imaginária, é uma sombra literal, uma sombra, né, sobre a face da Terra. A Lua passando na frente do Sol, aquela sombra está projetada em determinada região do globo. De um eclipse para outro vão se passar 6 meses aproximadamente. No momento em que o eclipse ocorre até o próximo, nós temos um efeito daquele eclipse que ocorreu. Mais ainda, o eclipse é um negócio tão poderoso, é tão esquisito, é tão maluco o efeito do eclipse, né, que, pasmem e observem, algo em torno de 25 dias, 30 dias antes da data que está marcada para o eclipse. Observem bem como está o mundo, as circunstâncias ao seu redor, o ambiente político, social, econômico, científico, tal. Observem bem as guinadas que as coisas estão dando. Observem. Está na nossa cara. Algo em torno de um mês antes, pode variar um pouquinho de um mês para 20 dias, tal, mas algo em torno de um mês antes do eclipse ocorrer, ocorrem efeitos. Ocorrem efeitos que são característicos do signo, das configurações formadas por aquele eclipse. É muito louco isso, o eclipse só vai acontecer daqui a um mês e você já está vendo coisas que são características dele, como se ele tivesse aqui naquela fase, como se fosse o dial de um rádio. Você tem aqui uma estação deste lado, uma outra estação aqui deste outro lado, e o dial vai percorrer uma estação aqui para outra. Tem uma fase de estática aqui, né? Pois é, quando ele ocorre aqui, esse período que vai daqui até aqui ainda é, vou usar o termo medieval, ainda é a influência deste eclipse que ocorreu aqui até chegar esse aqui. Quando ele está chegando aqui, já está pegando a estática desta estação aqui, que é o próximo eclipse. Você já está vivendo um monte de coisa misturada entre o último eclipse e esse daqui. O significado de cada um. E é por isso que é um negócio assim fantástico de analisar, como configuração crítica. Quando forma bons aspectos com os fatores dos seus mapas natais, é óbvio que ele vai potencializar, mas ele primeiro vai tirar a expectativa de rumo. Sempre assim. Então, vista essa explicação que eu considero muito importante, útil, imprescindível para que a gente considere o eclipse, vamos ver aqui alguns detalhes de um deles que a gente selecionou, só para mostrar uma situação, eu vou considerá-la, vou chamá-la aqui de situação amena. Né? Para quem estava envolvido, não era tão amena assim, porque ela gera algum grau de sofrimento, mas ela não é uma situação de guerra, por exemplo, é uma coisa horrorosa, né? É uma situação amena, esportiva.